que vocês estejam se cuidando. Nós vamos dar continuidade com a ementa da disciplina de Química e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com os processos de separação de misturas. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha aula para a gente entender mais o que a gente trabalha na aula de hoje. Bom, pessoal, a gente sabe que a maioria das substâncias que nós encontramos, elas não estão na forma pura. Elas estão unidas a outras substâncias, formando as misturas. Então, por que a gente tem que estudar esses assuntos, né? Porque os processos de separação de misturas, gente, eles são encontrados comumente em nossas vidas e fazem parte do nosso cotidiano. Então, o que nós já sabemos e o que vai nos permitir entender essa aula? Né? Então, a base fundamental para o estudo dessa separação de misturas é saber a diferença entre misturas homogêneas e heterogêneas, que nós já vimos em aulas passadas, inclusive nós fizemos um estudo aprofundado a respeito das soluções, e a gente também deve levar em consideração algumas propriedades da matéria que são específicas e fundamentais para a gente entender os processos de separação de misturas. Bom, esses processos de separação de misturas, gente, eles envolvem procedimentos de análise imediata. Então, o que isso quer dizer? Que logo após a gente fazer esses procedimentos, a gente consegue obter as substâncias na sua forma pura. Então, a gente vai empregar esses métodos de análise imediata, tanto para misturas heterogêneas, quanto para misturas homogêneas. E aqui eu trouxe uma grande quantidade de processos de separação de misturas que podem ser empregados levando em consideração os estados físicos das misturas, né? Então, a gente pode utilizar, quando nós temos a mistura de dois ou mais sólidos, a catação, a peneiração, a ventilação, a separação magnética, a flotação, a dissolução fracionada e a levigação. Quando a gente tem sólido líquido ou líquido líquido, nós podemos utilizar a decantação. Ou se a gente tiver sólido líquido, nós também podemos utilizar a filtração. Já para as misturas homogêneas, tem uma quantidade menor de processos de separação de misturas envolvidos, mas a gente pode empregar para sólido líquido, destilação simples. Quando nós temos a mistura de dois líquidos, a destilação fracionada. Podemos também ter sólido, sólido e líquido, líquido, envolvendo processo de extração. Bom, gente, aqui eu trago um resumo para vocês, levando em consideração os processos de separação de misturas que são mais usuais e tendo em mente quais são as propriedades da matéria que vão fazer com que a gente possa separar os componentes de uma mistura. Então, nós temos aqui, gente, o primeiro exemplo, que é baseado na diferença de tamanho, de cor, de formato. Aí a gente fala lá daquelas propriedades organolépticas, né? Então, eu trago aqui para vocês o exemplo do processo de catação. Então, geralmente, isso é muito empregado, né? Avós, né? Mães ou pais, às vezes até colocam os filhos para ajudar a separar os grãos defeituosos dos grãos que não tem nenhum defeito para fazer um determinado cozimento de um feijão, né? Então, esse processo de catação, a gente consegue utilizar a pinça ou até mesmo a mão, a gente fazendo uma pinça com a mão, para separar aqueles grãos defeituosos, né? Então, ele é baseado na diferença de tamanho, de cor, de formato. A gente sabe que é uma mistura heterogênea, formada por dois ou mais sólidos. A gente consegue identificar pela cor as diferentes porções da matéria ali, então é um processo de separação de misturas heterogêneas. Nós também temos o processo de peneiração, em que a gente utiliza uma peneira, então isso geralmente é muito utilizado, né, pessoal? Quando a gente quiser fazer a separação de grãos que têm tamanhos diferentes, aquele que tiver um diâmetro inferior à malha da peneira, a gente vai observar que vai passar pela peneira. O que tiver um tamanho superior ao tamanho da malha vai ficar retido, né? Então, a gente utiliza esse processo também de peneiração muito no nosso cotidiano. É um processo utilizado em misturas heterogêneas. Se a gente faz um suco de laranja, por exemplo, e a gente quer separar aquele bagaço, né, que fica, a gente vai utilizar essa peneiração, vai conseguir passar o líquido ali, e aí a gente consegue reter aquele bagaço
que a gente não quer, que não seja desejável, né? Ou até mesmo uma polpa pode ficar retida numa peneira. Tudo isso aí a gente está utilizando, então, o processo de peneiração. Nós temos também os processos baseados na diferença de densidade. Então, o processo de ventilação, ele vai utilizar uma corrente de ar. Então, as cascas dos seus grãos, elas podem ser separadas através desse processo de ventilação. Aqui tem um rapaz, né, lançando para cima vários grãos, e aí pode soprar. Essa ventilação, ela pode ser feita com a própria boca, ou pode ter um equipamento responsável por arrastar essas cascas, né? Algo que seja menos denso, vai ser arrastado pela corrente de ar. Então, nós temos um processo de ventilação. Quando a gente utiliza uma corrente de água, nós estamos falando do processo de levigação. Então, isso é muito focado em garimpos, né? Não sei se às vezes vocês assistem uma série ou uma novela, que vocês observem esses garimpos. Então, aquele material que vai sendo mais denso, ele vai ficando retido através da passagem da água, né? A água ela vai arrastando o componente menos denso. É muito utilizado na separação do ouro, que a gente observa. E às vezes, gente, o que acontece? Qual que é o grande problema envolvido, né? Que muitas vezes é adicionado, por exemplo, compostos de mercúrio para aumentar a diferença de densidade entre o que se quer separar e o que não se quer separar. Só que o mercúrio é altamente tóxico, ele é neurotóxico, né? Então, justamente aí, além de falar que ele é um metal pesado, então, geralmente, aí vem os inconvenientes, sem falar da própria natureza que está sendo devastada, né? Tem outro processo também, que é chamado de flotação. Ele é muito empregado quando a gente vai observar os processos de separação de misturas envolvidos no tratamento de água. Eu posso falar de flotação como se fosse um processo de flutuação. O que seria isso? Eu vou colocar um líquido de densidade intermediária entre as densidades dos sólidos que eu quero separar. E aí, aquele sólido que for mais denso, ele decanta, e o que for menos denso, flutua. Então, vamos imaginar que a gente tem uma mistura de alpiste e grão de areia. Como que eu posso separar o alpiste do grão de areia? Eu posso adicionar água. A partir do momento em que eu adiciono água, a areia ela vai se decantar por ser mais densa e o alpiste vai flutuar por ser menos denso. E aí eu consigo fazer a separação dessa mistura heterogênea composta por dois sólidos. Nós também temos o processo de decantação. A decantação, gente, consiste de um método em que a gente separa esperando. Então, se vocês, por exemplo, colocam um copo com óleo, aí vocês vão observar que depois que passa um certo tempo, vai ter ali um sistema constituído por duas fases. Uma das fases é a água, a outra fase é o óleo. E aí, eu separei a partir do momento que eu estou esperando ali essa mistura ficar heterogênea e ter uma nítida separação de fases. Mas a nível laboratorial, como que eu consigo retirar e separar o óleo da água? Eu posso transferir para um funil de decantação ou um funil de separação. Esse funil, gente, ele tem no final dele uma torneira. Então, a partir do momento em que eu coloco essa mistura aqui, heterogênea, formada por dois líquidos que apresentam densidades diferentes, eu coloco nesse funil, o líquido que for menos denso, ele vai ficar na parte superior e o líquido mais denso vai ficar na parte inferior. Então, no caso, o óleo ele é menos denso, ele vai ficar sobre a água. Então, o que eu faço? Eu abro a torneirinha, né, desse funil, eu consigo fazer o recolhimento aqui, no caso, do líquido que é mais denso. Acabei de recolher, gente, fecho a torneirinha. Eu posso desprezar a interface, que seria essa região que está compreendida entre água e óleo. Então, geralmente, eu descarto para possibilitar que eu vou ter as outras fases, né, nitidamente separadas. E aí, eu consigo recolher o segundo líquido, que é menos denso, né?
que é, no caso, o óleo. Ah, se eu tiver uma mistura formada por sete materiais que apresentam densidades diferentes. Posso usar? Posso. Ah, em casa, como que eu poderia fazer a separação da água com óleo? Ah, por que que a gente não pensa em colocar uma garrafa que tem um furo no finalzinho dela, e aí a gente espera decantar. Ah, começou a decantar, a gente abre essa garrafinha, saiu a água toda, eu tampo e depois retiro o óleo. Posso fazer em casa? Posso. Os processos de decantação, gente, podem ser acelerados mediante a utilização de uma centrífuga. Essa centrífuga, ela gira em alta rotação, e aí, ela girando em alta rotação, ela faz com que essa decantação, que às vezes é muito lenta, possa ser acelerada, né? Essa decantação, ela também pode ser utilizada quando a gente quer separar, por exemplo, um sólido de um líquido, né? E aí, às vezes, nossa, o sólido demora demais decantar. E aí, a partir do momento em que essa centrífuga gira em alta rotação, ela vai fazendo com que esse processo seja acelerado. Então, a centrifugação, ela vem para acelerar a decantação. Ah, quanto que a gente vê isso? A gente vê muito isso em laboratório de análises clínicas. Eu não sei se vocês já observaram quando vão fazer algum exame de sangue em algum laboratório, que sempre vai ter uma centrífuga ali do lado, justamente porque ela, ao girar em alta rotação, ela permite a separação dos componentes do sangue para poder fazer as devidas análises, né? A gente observa isso também muito na nossa casa, né? Quando a gente tem a máquina que contém essa centrífuga, que também vai permitir essa decantação mais rápido, né? E vai, às vezes, até facilitar na secagem das roupas ali, justamente por ter algo que gira em alta velocidade. Bom, nós também temos o processo de sifonação. Se a gente tiver, por exemplo, tem água com areia, esperei decantar, mas eu não tenho funil em casa, eu não quero utilizar uma garrafa PET para retirar. O que eu posso fazer para retirar esse líquido, né? Eu quero separar a areia da água. Como que eu posso fazer para acontecer essa separação? Eu posso utilizar um sifão, que é como se fosse uma mangueira, e aí eu vou colocar, consequentemente, em uma diferença de altura, para que haja esse fluxo do solvente, no caso da água aqui que a gente está trabalhando. Então, o que acontece? Eu posso colocar em cima de um tripé a mistura que eu estou colocando, ou às vezes mantendo uma bancada e colocar um recipiente para recolher o líquido, né? E aí esse sifão muitas vezes é utilizado, né, em transporte de combustível de um carro para o outro, acaba utilizando essa mangueira aqui, pela diferença de altura vai dar uma diferença de pressão, aí a gente consegue recolher o líquido, né, no caso aqui, por ser menos denso que a areia, a gente vai conseguindo recolher ele de um lado e a areia vai ficar no outro recipiente. Então, também é baseado na diferença de densidade. Bom, nós temos também aqueles processos baseados na diferença de solubilidade. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um recipiente que contém areia e sal. Ah, como que eu vou fazer para separar a areia do sal? Eu estou conseguindo identificar ali que eu tenho areia e tenho sal. Eu posso adicionar água. A partir do momento que a gente adiciona água, a gente sabe que a água ela vai interagir com o sal. A gente já viu até o tipo de forças intermoleculares envolvidas, que seriam interações do tipo íon dipolo. Ah, está interagindo ali. Porém, a areia ela não vai se solubilizar na água. Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar decantada e aí a gente vai ter uma água salgada depois desse processo que eu adicionei água ali. Ok, então eu fiz aqui um processo de decantação. Eu posso fazer uma filtração, que é esse processo seguinte aqui. Aí eu passo essa mistura, vou ter um funil aqui, né, num aparato. Aqui eu tenho um papel de filtro para reter aquele sólido que eu quero, né? No caso, a areia vai ficar retida aqui. Eu vou passar essa mistura que eu quero separar. Aqui, ó, vai ser recolhido que a água salgada.
Aí vocês podem pensar assim, nossa, mas agora eu criei um problema, que eu tenho uma água com sal. E agora o que que eu faço? A gente pode usar o processo de destilação simples, que é um processo empregado na separação de misturas homogêneas constituídas por um sólido e um líquido. Então, essa água salgada a gente vai dar uma destinação para ela daqui a pouco, mas a gente tem que saber que agora a areia vai ficar retida no filtro, tá? Assim, gente, como a centrifugação acelera a decantação, a filtração a vácuo, ela vai gerar um processo de redução, né, da pressão atmosférica dentro do recipiente aqui. A gente vai conectar uma bomba de vácuo e aí, consequentemente, o processo de filtração a vácuo, ele vai favorecer ou vai tornar mais ágil o processo de filtração. Se às vezes for um processo muito longo, utiliza-se a filtração a vácuo. Nesse caso, a gente utiliza um funil de Bichner, aí ele vai estar acoplado, né, um papel de filtro. Nós temos a rolha para vedação aqui, nós temos um Kitasato, e esse Kitasato ele vai estar conectado a uma bomba de vácuo, e aí, com essa pressão negativa, né, faz com que aquela mistura ela passe ali pelo filtro e a gente consiga obter essa separação mais rapidamente, né? A gente vai ter também aqui uma trompa d'água, né, que pode estar conectada ali no Kitasato, caso a gente observe que tem algum procedimento, gente, que dê errado, né? A gente não pode deixar que o líquido ele ultrapasse aqui, porque senão ele vai para a bomba de vácuo e danifica a bomba, tá? E aí, gente, nós também temos os processos baseados na temperatura de ebulição, igual eu falei com vocês. Quando a gente tinha água, areia e sal, né, que ficou a areia retida no filtro, e aí a gente tem a água salgada, o que que a gente faz com aquela água salgada? A gente pode trazer para um processo agora de destilação simples. A gente vai ter uma manta de aquecimento aqui. Aqui nós temos o que a gente chama de balão de destilação. Nesse balão de destilação vai estar acoplado uma rolha com um termômetro, justamente para ter o controle de temperatura. Então, a gente começa a aquecer esse recipiente, esse balão de destilação. No final dele, ele vai estar acoplado a um condensador. Nesse condensador, ele vai estar com mangueiras, né, conectadas ali justamente a uma torneira bem próxima de um laboratório para estar passando água para resfriar o vapor que vai sair daqui e vai ser condensado e recolhido de cá. Então, a gente utiliza esse processo de destilação simples quando a gente tem essa mistura homogênea, constituída por um sólido e um líquido. Então, o líquido, por possuir maior pressão de vapor, ó, ele vai evaporar com maior facilidade, ele vai passar por esse condensador, onde o vapor é resfriado e vai sendo recolhido. E aí vai acontecendo esse processo de destilação até que todo o líquido seja recolhido e de cá esteja o sólido retido no fundo do balão. Bom, quando a gente tem uma mistura formada por vários líquidos que possuem diferentes temperaturas de ebulição, a gente utiliza o processo de destilação fracionada, que é muito empregado, gente, na separação das frações do petróleo para dar as destinações adequadas. A gente sabe que o petróleo, ele é um líquido muito viscoso, ele é homogêneo, a gente vê que ele é formado por várias moléculas, e aí a gente tem várias constituições, e aí esses líquidos eles podem ser separados na torre de fracionamento através do processo de destilação fracionada. A grosso modo, essa destilação fracionada, ela é muito similar à destilação simples. A gente vai ter um balão aqui, vai ter o termômetro para o controle de temperatura, só que aqui, ó, entre o final do balão e aqui, ó, entre o finalzinho do balão e aonde a gente acopla, né, esse termômetro, a gente vai ter uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento, gente, ela é repleta de obstáculos para permitir que somente aqueles líquidos que possuam temperatura de ebulição mais baixa consiga sair primeiro. Então, o que a gente faz? O controle da temperatura aqui
E aí a gente vai controlando e vai verificando a temperatura através da utilização do termômetro. O líquido que possuir menor temperatura de ebulição é aquele que vai evaporar mais rápido, ou seja, que tem maior pressão de vapor. Ele vai passando por essa coluna aqui, e aí ele vai passar pelo condensador, assim como a gente observa na destilação simples, e vai sendo recolhido aqui no Erlenmeyer. Então, a gente vai ter várias etapas que vão acontecendo, né? O aquecimento, acontece esse processo de passagem para a fase gasosa e o recolhimento na forma líquida. A partir do momento, a gente conseguiu recolher todo o líquido. A gente está vendo que aqui no Erlenmeyer não está saindo mais nada. Bom, aí a gente vai aumentar a temperatura aqui e vai recolher o segundo líquido com a menor temperatura de ebulição. Então, vão sendo recolhidos os líquidos, né? Vão passando por essas colunas de fracionamento e recolhidos de acordo com a temperatura de ebulição. Na hora que a gente observa, né, que a temperatura que está constante, porém não está saindo mais nenhum líquido, então quer dizer que a gente já pode passar para o próximo. Então, a gente retira o Erlenmeyer, coloca outro, e a gente vai mantendo esse processo até recolher todas as frações. Então, esse é um processo de separação de misturas homogêneas, empregado para líquidos que possuam temperaturas de ebulição distintas. Bom, a gente também tem aqueles processos de separação que são baseados na diferença de propriedade magnética. Então, nós temos a utilização de um ímã que facilita esse processo. Vamos supor que a gente tem uma mistura do enxofre em pó com a limalha de ferro, né? Se a gente colocar um ímã, a gente sabe que a limalha de ferro ali vai ser atraída pelo ímã, justamente por causa da propriedade ferromagnética, né, do ferro, por ter elétrons desemparelhados ali, então isso vai favorecer essa atração pelo ímã, e aí a gente consegue separar, né, que tem uma pessoa até utilizando um ímã para separar as moedas, né, então é muito interessante, é um processo que pode ser facilmente utilizado. Justamente, gente, quando está trabalhando em alguma indústria química ou algum laboratório de química que às vezes faz a síntese de algum catalisador que seja, desculpa, magnético, geralmente esse catalisador, se ele for heterogêneo, a gente consegue separar utilizando um ímã facilmente. Bom, esses processos de separação de misturas, eles são altamente utilizados, né, na avaliação da adulteração da gasolina, em que a gente pode empregar vários processos, né, principalmente processos de extração, tratamentos de esgoto, tratamentos de água, na reciclagem do lixo, na mineração. Então, são processos dentro da nossa casa, quando a gente está fazendo um café, a gente vê que coloca o pó ali no filtro, se passa água, o que, que vai acontecer? A gente está utilizando o processo de filtração e, ao mesmo tempo, está acontecendo a extração. Aqueles compostos que são solúveis em água, eles vão se solubilizar na água, o que faz com que a água seja escura. Esse processo de extração também é muito utilizado, né? No caso de chás, que às vezes a gente coloca um sachê num copo de água quente e a gente vai deixando ali, a gente vai vendo que com o passar do tempo, aqueles componentes do chá que são solúveis em água, eles tendem a ser extraídos através da ação da água e a gente consegue obter um chá com sabor, com aroma desejável, né? Então, tem muitas aplicações no cotidiano. Processos de tratamento de água, né, que envolvem, a partir do momento que a água está sendo captada, ela vai passar por tanques ali, que vai envolver esses processos de decantação, de flotação, enfim. Então, tem toda uma série de processos envolvendo a separação de misturas. Na mineração, como eu já dei os exemplos também, né? A adulteração da gasolina, a gente vê que a gasolina, ela pode estar adulterada com uma quantidade de etanol, e aí adiciona-se, né, água, e geralmente a gente coloca um cloreto de sódio ali para aumentar um pouquinho a força iônica do meio, e aí a gente sabe, o álcool, ele interage com a água, e ele interage com a gasolina, porque ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Porém, a interação polar-polar é superior à polar-apolar. Então, consequentemente, se a gente adiciona água ali, a gente consegue aferir o volume de etanol que estava contido na gasolina. E, consequentemente, a gente vê se
esse etanol está nas condições adequadas ou não. Então, a gente consegue utilizar um processo de separação de misturas para verificar a adulteração da gasolina. Bom, gente, a maioria dos materiais que estão extraídos na natureza, eles são constituídos de misturas, né? E esses processos de separação, eles constituem-se de métodos físicos, a gente não está alterando a natureza da matéria, mas a gente está fazendo a purificação dessas substâncias. São procedimentos de análise imediata, aplicáveis tanto nos estados sólido, líquido, quanto gasoso. Há processos específicos, né, para misturas homogêneas e aqueles destinados a misturas heterogêneas. Aqui é o livro que eu utilizo como referência base para vocês e eu coloco-me à disposição para poder esclarecer possíveis dúvidas. Eu paro de compartilhar agora, agradeço a todos. Um abraço e tchau!